Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu te desafio a subir um degrau no entendimento da cura do zumbido. Essa meta que parece tão inalcançável só porque a gente é saturado com as informações, zumbido não tem cura. Vamos juntos? Ao longo dessa live a gente vai explicando sempre com aquela lógica, com aquela clareza que graças a Deus a gente coloca aqui todos os domingos no nosso trabalho voluntário para que você possa desapegar de crenças que te fazem mal se você tem zumbido ou que te fazem mal se você é profissional de saúde que quer ajudar mais as pessoas que sofrem. Ou seja, todo mundo ganha quando a gente faz upgrades, vai subindo degrauzinhos dentro daquilo que a gente ainda não sabe. Vamos juntos, vamos juntos. Então, enquanto vocês vão aí se chegando, como diz a minha filha, vamos se chegando aqui, a gente vai formando o nosso grupo, essa coisa gostosa, tá todo mundo aqui com a intenção de passar uma horinha juntos dentro dessa vibe descomplicada do domingo. Vamos receber aqui todos vocês que estão chegando e vamos receber a nossa querida equipe de apoio. Desde a semana passada, nós temos contado com 4 mentoradas voluntárias fazendo esse trabalho aqui de me ajudar no chat com vocês enquanto eu estou explicando alguma coisa ou respondendo uma pergunta que eu selecionei, seja de vocês aqui, seja da caixinha que eu coloco no story no mesmo dia, tá? Então hoje nosso papo é focado em desmistificar cura de zumbido e eu já vi que teve umas pessoas que fizeram umas perguntas maravilhosas lá na caixinha que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, o quarteto aqui que está oficialmente me ajudando é a Flávia Santos, a Annelise Uliano, a Heloísa Helena e a doutora Ana Lúcia Canda Tourinho, tá? Ao longo da live estarão aparecendo e se apresentando e vamos juntas, tá bom? Bem-vindos a todos aqui. Vamos lá, deixa eu puxar primeiro aqui uma das perguntas. Vamos lá, foram várias. Ó, focado em cura do zumbido, desmistificando um pouquinho a cada pergunta. Olha quanta gente colocou pergunta aqui mais em cima da hora. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. A pergunta: zumbido pode ser causado por alteração hormonal durante climatério e menopausa? Ou se pode? Ou se pode? E já vai aí o primeiro conceito de cura, na minha concepção, tá? Então vamos lá para que a gente possa clarear a mente de todo mundo. Afinal, hoje a gente tem uma bagagem de 30 anos de experiência clínica com pacientes e várias pesquisas. Então, qual que é o centro para vocês entenderem? A cura é do nada, assim? Lógico que não. Lógico que não, a menos que seja um acidente de percurso. Ok, na medicina às vezes acontece isso, mas pela lógica, a cura do zumbido tem mais chance de aparecer para uma pessoa que faz um diagnóstico, por exemplo esse, tá? Que alguém tá perguntando, existe a chance do zumbido ser de alteração de queda hormonal na mulher? Primeiro o climatério, que é a oscilação da menstruação, e depois a menopausa, que é pelo menos um ano de parada da menstruação, existe. E se o zumbido estiver fazendo parte desta alteração, dessa queda hormonal, qual que seria o plano A para o tratamento deste zumbido? Tratar a menopausa. Ah, mas a menopausa não reverte. A menopausa não reverte. Depois que você para de menstruar, você não vai menstruar de novo. Porém, os sintomas da menopausa, sim, podem zerar ou diminuir muito. E eu mesma sou prova disso, tá? Então, a menopausa tem tratamento. E se o zumbido for de alteração hormonal, de queda de estrógeno e progesterona,
e às vezes de testosterona também em algumas mulheres, uma suplementação, uma reposição hormonal, de preferência com bioidênticos, uma alimentação com menos comida inflamatória e suplementação, que é o que eu faço para o tratamento da minha menopausa, porque ó, minha menopausa chegou junto com a pandemia. Eu não tive zumbido por menopausa, mas filho, o que eu tive de sintoma, filho, graças a Deus, melhorou muito. Tá? Então, só para vocês pegarem a lógica da coisa. A cura de um zumbido por declínio hormonal é o tratamento desse declínio hormonal. Não é prótese auditiva, não é terapia sonora, não é medicação outra, e é a causa de base. Ficou claro para vocês? Tá? Essa é a ideia. Adorei essa pergunta. Adorei essa pergunta. Valquíria aqui de Oliveira, ressignificar e mudar a rota sempre. A Flávia aqui tá respondendo. Muito bom. Vamos lá. Se vocês quiserem fazer perguntas focadas ali na cura do zumbido, eu vou pegar lá na caixinha e vou pegar de vocês também. Mas só lembrando assim, não é eu tenho zumbido, o que eu faço? Não, qual que é a dúvida em relação à cura, a cura do zumbido, tá? A apneia do sono causa zumbido? Sim. E essa teve uma revisão sistemática agora, que é um tipo de pesquisa com crédito entre os pesquisadores, justamente mostrando que, sim, a apneia do sono, principalmente mais crônica e mais grave, mais crônica de duração e mais grave, pode acometer o funcionamento do ouvido, dando perda de audição e, consequentemente, dando zumbido. E daí, qual que é o tratamento do zumbido por apneia? Tratar a apneia. Ah, mas eu já trato a apneia e ele não melhorou. Aí sim a gente abre a porta para aquilo que eu considero plano B. Então, plano A, sempre, gente, sempre o tratamento associado com a causa. Plano B é aquilo que você faz quando o plano A não dá certo. Então, tratei a apneia e o zumbido nem se mexeu, aí eu vou ampliar a minha cabeça para aquilo que não vai causar, não vai tratar a causa, mas vai me ajudar no sintoma, tá bom? Muito bom, muito bom. Então, uma pergunta de lá, uma pergunta de cá. Vamos pegar outras aqui boas também para o entendimento. Aqui, ó. Vamos focar a resposta no quesito cura de zumbido. O zumbido muscular, além do fisioterapeuta, mais o que é necessário? Então, se o zumbido for só da parte muscular, seja cervical, seja odontológica, a fisioterapia realmente tem um valor muito bacana. Pode ser qualquer fisioterapeuta? É a mesma pergunta de quando a gente fala, pode ser qualquer otorrino? Pode ser qualquer fono? Eu adoraria responder que sim. Hashtag só que não, tá? Então, quanto mais um profissional for focado e acreditar que faz uma baita diferença, melhor para o paciente. Mas vamos supor que pegou um bom profissional, tem um jeitão muscular, mas não respondeu. Dentista, olha para essa parte. Tem algo aqui da oclusão, não só da musculatura, de alongar, de tirar ponto gatilho. Tem algo da oclusão que possa ser feito para o zumbido muscular. Vale a pena um dentista também com alguma experiência que possa olhar para isso. E se for mais cervical? Tratei a parte muscular, mas não tem um alinhamento vertebral. Osteopatia pode ajudar, quiropraxia pode ajudar. É todo um conjunto de profissionais que vai olhar para a parte osteomuscular, a vizinhança da frente, a vizinhança de baixo do ouvido.
E o médico pode fazer alguma coisa? Sim, também, que é o uso mais prolongado de dose baixa de relaxante muscular. A gente aqui não cita nome de propósito para evitar o risco da automedicação, mas focando essa resposta no qual é o caminho possível para a cura do zumbido muscular, é dentro das abordagens que vão olhar para a parte osteomuscular, tá? Então, assim, eu espero, sinceramente, que vá ficando um pouco mais lógico para vocês o que é que me faz pensar e acreditar que tem lógica a gente pensar em cura de zumbido. Ela é para todo mundo? Não. Jerônimo, querido, tudo bem? Há quanto tempo? Jerônimo é da velha guarda, é do comecinho do grupo de apoio. Então, a ideia é que dentro da coerência existe uma causa e existe um tratamento que encaixa, essa é sempre a preferência. A causa não é conhecida, então que tratamento que vai encaixar? Né? Tem que ter uma lógica. Ou a causa é conhecida, mas o tratamento não deu certo. Que tratamento que vai encaixar? Essas são perguntas que a gente ainda tem muita coisa para aprender, para responder e ficar tudo na ponta da língua. Mas o que eu quero tirar de vocês, hoje na live a proposta é vocês subirem um degrau em relação ao que vocês conhecem sobre cura do zumbido. Se a gente subir um degrau juntos, a tarefa dessa 1 horinha aqui já tá feita. A gente vai responder todas as perguntas e subir todos os degraus em 1 hora? É claro que não. Então, ajustando expectativas, a gente vai para um crescimento em conjunto, saindo do ponto zero e avançando nessa ladeira que a gente tem muito aí para fazer, para entender e para acreditar. Vamos lá. Quem mais? Vamos puxar aqui uma pergunta de vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu possa direcionar aqui. Eita, o chat tá todo aqui, né? A equipe trabalhando faz muita diferença. Meninas, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Vamos lá, deixa eu puxar. As meninas estão respondendo tudo. Ó, o pessoal que tá pedindo para participar do vídeo, eu tenho feito uma enquete perguntando o que a maioria prefere. Se é eu chamar um desconhecido para fazer uma sessão de atendimento aqui, dentro do que é permitido pelo Conselho Federal de Medicina, ou perguntas e respostas. E consistentemente tá dando uns 60% de preferência por perguntas e respostas. Mas juro que eu sinto falta de chamar alguém aqui desconhecido pra gente atender. Então vamos combinar que semana que vem eu vou fazer essa parte do atendimento a um desconhecido, tá? Ó, tenho apneia e tenho o aparelho, mas não consigo usar o aparelho. Cibele, entendo. É que nem quem fala assim, eu tenho que usar a placa do apertamento porque eu acabo com meus dentes, mas não consigo usar. Então dá pra gente pensar que o zumbido está sendo tratado se ele for disso? Ó, se o seu zumbido for de apneia e você não consegue tratar a apneia pelo motivo que for, tá? Não é crítica e sim constatação. A ideia é, faz sentido a gente esperar que o zumbido vá melhorar se a causa dele tá livre, leve e solta? E que a apneia é algo com potencial progressivo? Não faz sentido, tá? Então, se você tem uma doença que necessita tratamento, como a apneia, daí parênteses, as pessoas que têm ronco e apneia ficam se acostumando com ela, tá? Não. Tá? Porque a apneia é uma doença progressiva. Então, dentro desse parênteses, fecha. Se o zumbido for disso, você vai precisar de um outro jeito alternativo para lidar com esse zumbido, já sabendo que se a causa dele for a apneia, ela tá desgovernada dentro do seu organismo, com a gente querendo uma meta de controle aqui. Então, no seu caso, Cibele, se você não consegue tratar a apneia, de usar o aparelho intraoral, de usar o CPAP, não sei qual é a sua indicação, a questão é assim, vai atrás disso. Mas se o seu zumbido não melhora, pelo menos entenda que você não tá no caminho certo,
tá? Senão não faz sentido você sofrer querendo a melhora da consequência se a causa tá desgovernada, tá bom? Então veja assim, com muito carinho eu falo pra você que você também é da velha guarda, tá? Mas pra ver se te dá clareza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou puxar uma daqui. Ah, eu vou pegar essa pergunta aqui que mexeu comigo quando eu li. Olha só. Doutora, eu vi uma live sua falando sobre explante de silicone. Poderia falar sobre isso? Vamos lá. Porque explante de silicone, de prótese mamária de silicone, pode ser um dos mecanismos de cura do zumbido. Mas olha só a lógica por trás da coisa. Não vai ficar pensando, ah, eu tenho silicone, então... Não, vamos ajustar a expectativa aqui. E eu realmente não sei quem perguntou, porque não apareceu o nome. Eu vou mostrar para vocês um negócio que é... Ups, meu computador aqui. Uma aula que eu dei o ano passado num congresso em agosto, que é exatamente aqui. Não vai dar para vocês lerem, né? Mas só para vocês verem aqui que tá montado. O nome é O Submundo das Próteses Mamárias de Silicone e o Acometimento do Ouvido, tá? Então, aqui, olha que figura que eu achei chocante quando eu vi, tá? Então, uma mulher com os dois seios aqui, com o desenho nos dois seios com silicone, escrito tóxico, uma bomba prestes a explodir. Então, muita gente já sabe que a presença do silicone há anos é associada com uma enxurrada de sintomas em algumas mulheres. O que varia entre elas que têm sintomas depois da colocação do silicone? O que varia é que algumas se tocam, né, literalmente, de que o problema vem do silicone porque os sintomas são nas mamas, tá? Então dói, inverte a prótese, enfim, fica vermelho, ou seja, sintomas locais a pessoa se toca mais fácil. Quando é sintoma generalizado e tardio, pouquíssimas mulheres chegam a essa conclusão. Putz, depois que eu pus a prótese, eu comecei a ficar mais irritada, comecei a ficar... dormir pior, comecei a ficar com a boca seca, começou a cair cabelo, comecei a ficar com a unha quebradiça, comecei a ter zumbido ou perdi a audição, enfim, é um monte de sintomas mesmo, tá? Então, o que acontece? Em geral, essa colocação do silicone, quando dá problema no organismo da mulher, ou é porque existem microvazamentos do conteúdo do silicone, ou porque o corpo não vazou nada, mas o corpo olha para aquela par de próteses, o sistema imune olha para aquele par de próteses e dá um jeito de rejeitar isso todo santo dia. Então, formar resposta autoimune, como forma no corpo para outras doenças autoimunes, tá? Então, o que acontece? Dentro dessa aula que eu dei, a gente pegou uma lista de conteúdos que estão contidos, né, no gel de silicone. Presta atenção. Metais pesados como alumínio, estanho, chumbo, platina, acílica, nafta, solvente de laca, resina, tinta de impressão, talco, ácido de limpeza de metal, pigmentos de cor, solda à base de chumbo, formaldeída, blá, 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 tá? Tem uma lista grande aqui. Ou metais pesados ou neurotoxinas. Então, começando a dar sintomas de mudança de comportamento, e a ansiedade é um dos quadros que vem se instalando mais enfaticamente um tempo depois da colocação do silicone, e que, portanto, quando algum médico faz um diagnóstico, olha, altamente provável
que essa mulher tenha ou a doença do silicone, tá vazando esse conteúdo aí, neurotoxina e metal pesado, tá rodando o corpo inteiro, e a mulher não desconfia porque ela não vê, assim, essa daqui tá menor do que ela não vê a prótese murchar. Isso pode dar sintomas de intoxicação em diversos órgãos e sistemas, tá? E o outro jeito é literalmente criar um conjuntaço também de sintomas numa prótese íntegra. Aí o que acontece? Algumas mulheres que estão nos vários Instagrams confiáveis aí de silicone, quando se predispõe, quando elas aceitam, elas escolhem fazer o explante, a gente vê fotos assim em que elas colocam os dois explantes na mão, as duas próteses plantadas, e literalmente você vê uma menor do que a outra, que é a evidência de que já estava vazando, tá? Então, assim, muitas mulheres que acabam fazendo isso, que é uma coisa bem complexa, de explantar o que você quis implantar, acabam melhorando. E na aula do ano passado, eu tinha entrevistado 3 mulheres daqui do Instagram, não, nenhuma foi minha paciente, né, com cura de zumbido depois do explante. E isso, por isso que eu peguei essa pergunta aqui. Prestem atenção. Resumo. As mulheres que se curaram são a Thelma, de 65 anos, que é uma fono, a Renata, de 36 anos, que é uma dentista, e a Jaciara, de 36 anos também, que é uma advogada, tá? Então, quando eu conversei com cada uma no ano passado, elas tinham 14 anos de zumbido e 29 de silicone, ou seja, mostrando que o zumbido apareceu uns 15 anos depois, né? É muito doida essa associação. A Renata tinha 14 anos de silicone e 10 de zumbido, então mostrando que o zumbido só apareceu 4 anos depois do implante. E a Jaciara tinha 15 anos de silicone e 9 anos de zumbido, mostrando que ele só apareceu 6 anos depois. Quer mais indício de que quando o zumbido aparece é bem depois e, portanto, essa clareza não vai existir na mulher? Tem pouca chance de existir, vamos colocar dessa maneira, tá? Então, quando elas decidiram explantar, a Thelma falou assim que o zumbido sumiu no primeiro dia de pós-operatório. Olha que forte, depois de 14 anos de zumbido e 29 de implante, o zumbido sumiu no primeiro pós-operatório. Eu vou duvidar dela? Ah, não, isso é efeito placebo. Gente, essa é a verdade dela. A Renata disse que o zumbido e a plenitude, que é a sensação de ouvido tampado, sumiram depois de uma semana de pós-operatório do explante de silicone. E a Jaciara falou que o zumbido e a vertigem sumiram, mas a perda de audição e a plenitude melhoraram parcialmente sem reverter. Ou seja, aqui a gente tem 3 casos de remissão total do zumbido pós-explante. É pouco? Claro que é pouco. É igual a 0? Claro que não é igual a 0. Então, para todo mundo aqui, sejam as mulheres que têm silicone e estão se encaixando nessa história, sejam os homens que têm relacionamento com mulheres de silicone, que têm silicone, e puderem estar encaixando elas numa linha do tempo, né? Eu implantei, começaram alguns sintomas depois, e isso aqui é clareza para que cada um possa ir atrás, ou então a gente faz uma outra live só disso, porque realmente esse é um assunto que eu gosto, né? Porque pode mudar a vida da pessoa. E pode curar, né? Mas a questão é, como é que eu vou ter certeza? Se o implante veio aqui de silicone e o zumbido veio aqui, como é que eu vou ter certeza? E às vezes a gente não tem. Às vezes a gente exclui as outras causas e aí chega a hora que você tem que olhar para esse implante. Você tem que olhar para isso. Então, decisões difíceis da vida de quem quer ajudar e da vida de quem quer ser ajudado. Deu para vocês entenderem
esse rolo todo com silicone, mesmo que seja numa resposta aqui de 10, 15 minutos. Vamos lá. Guto Brasil, é possível ter remissão após dano auditivo por exposição sonora? Guto Blue Brasil, eu nunca achei que fosse possível, porque a gente aprende o quê? A lesão por ruído é uma pancada no ouvido, a gente mata algumas células auditivas e uma vez que morreu, né? Fica assim. E, portanto, o raciocínio que sempre me foi ensinado e eu sempre aceitei porque tinha lógica, ok, então este zumbido vai dar para melhorar, porque isso dá, há muitos anos a gente sabe que vai dar, que dá para melhorar, mas não vai ter cura. Até que caiu na minha frente, caiu no meu colo, gente que se curou mesmo tendo a lesão definitiva do trauma acústico. Curou do zumbido, que é a consequência. Então a lesão fica, tá? Mas o zumbido pode desaparecer. Então, se eu não tivesse visto pessoas que desafiaram a lógica vigente, eu não teria mudado de ideia, mas nem querendo, né? Eu adoro uma lógica. E daí a lógica vai mudando ao longo do tempo, porque se você vê que tem gente que consegue, o meu ponto é possível. A gente ainda não entende, mas é possível. Então, se é possível, a gente para de falar que não dá, né? Uma das pessoas que eu falo sempre, que fez parte da nossa pesquisa de entrevistar pessoas que se curaram, era um senhor com 89 anos. Quem que vai achar que uma pessoa com 89 anos tem audição normal? Ninguém. Só que o zumbido dele tinha desaparecido. A partir do momento que a gente vai vendo casos que são exceções, a gente tem que mudar a nossa cabeça. Porque se você desprezar as exceções, você sempre vai pensar igual. E as exceções servem justamente para mostrar para a gente que tem uma porta aberta para descobrir alguma coisa diferente. E se descobrir alguma coisa diferente com as exceções, quem sabe as pessoas não sejam tão exceções assim, tá? E agora eu vou contar para vocês uma história. Guto, espero que esteja fazendo efeito aqui para você, tá? Olha só. Num congresso de zumbido na Itália, que foi o quê? Em 2007, eu vi um pesquisador ótimo falando assim, 70% dos pacientes com zumbido mudam esse zumbido quando mexem a mandíbula ou o pescoço. Eu olhei e falei assim, 70%? Tá louco? Eu já tendo um monte de tempo aqui, é de vez em quando que uma pessoa chega pra mim e fala assim, ai, se eu apertar os dentes, o meu zumbido piora. É de vez em quando. Olha a minha crença. Sabe qual era a diferença entre nós dois? É que ele tinha perguntado isso pra todo mundo. E eu só tava com a cabeça das exceções, que chegavam de bandeja pra mim com essa informação. E desde quando, se a gente vê uma partezinha da coisa, a gente tá tendo clareza. Então ele, de fato, esse pesquisador estava anos-luz na minha frente, porque ele já tinha saído perguntando para todo mundo que ia lá. Você tem ou você não tem uma piora do zumbido quando você aperta os dentes? Quando você pisca o olho forte? Quando você vira para lá? Quando você vira para cá? Quando a gente sai perguntando aquela minoria, quando eu mesma fiz essa pesquisa, que foi a tese de mestrado, primeiro da fisioterapeuta Karina Rocha, a gente chegou à conclusão de 65,3%. Ele com 70% e a gente ali, ó. Mas o que foi necessário? Abre a cabeça e vai perguntar para a pessoa um negócio diferente, a exceção. Vai perguntar a exceção para todo mundo, para daí ter uma resposta fidedigna, tá? Então, tô contando para vocês porque foi uma das 1000 crenças minhas que vieram abaixo, tá?
Então, assim como as minhas vieram, para eu poder subir na escada do entendimento, da aceitação que a cura do zumbido existe e crescer na escadinha do entendimento desse mecanismo, aí eu quero que isso aconteça com vocês também, tá? Então, tudo que me foi colocado abaixo, bolhas rompidas, eu quero romper as bolhas de vocês também, porque senão a gente não muda esse status quo. Veja se vai fazendo sentido. Olha aqui, após o meu explante eu dou o meu depoimento, uma esperança a mais. Esther, você tá convidada para depois da live, ou agora, mas eu vou ver depois da live, me escreve no direct, tá? Escreve no direct, eu vou tirar uma foto da sua da conversa e daí vai ser um prazer ter o seu depoimento, tá? Mas lembra sempre, alguém que é bom vai ter que olhar para você com o olhar das outras causas do zumbido, que não seja o silicone, para depois ele ficar como um suspeito que, né, já varreu o meio de campo, agora a gente tem que olhar para ele, tá? Então, não é só porque tem o silicone e o zumbido que a gente vai olhar só para ele sem olhar o resto, tá? Fica com essa clareza minha, mas de fato vai ser um prazer. Muito bom, Annelise, respondendo aqui para Maria Olive, tá? O cortisol, sim, pode ser uma causa do zumbido, do jeitinho porque é um hormônio, do jeitinho que eu falei, expliquei lá para a questão do hormônio da menopausa, tá? Então, a questão é que o cortisol pode aumentar e piorar a vida da pessoa, pode diminuir e piorar a vida da pessoa, né? Enfim. Quem mais aqui? Então, já foi a do Guto. Vamos lá buscar outra pergunta bem inteligente aqui. Gente, já rolou muita pergunta. Vamos lá, olha aqui, a pergunta que não quer calar. Por que não tem remédio eficaz para zumbido? A pergunta não é essa. A pergunta deveria ser, ó, com todo o meu carinho, né? A pergunta deveria ser assim: por que não tem não tem remédio para zumbido? Por que a indústria farmacêutica não desenvolve um remédio que assim, esse aqui é para zumbido, tá? Agora, porque não tem um eficaz, eu vou dar uma acertadinha aqui no seu pensamento, tá? Dentro da pesquisa de cura de zumbido, então, quando a gente analisou 162 casos que se consideravam curados e perguntou o que levou você para a cura do zumbido, 35 dos 162 responderam que foi medicação, tá? Então, se foi medicação o instrumento que levou a cura do zumbido para 35 de 162 pessoas, eu acreditei nas pessoas, já vamos partir desse ponto. Eu acreditei em todas as respostas que a gente ouviu, tá? Então, a questão é, não existe um remédio para zumbido, porém, criado para zumbido, mas existem vários remédios que, criados para X, sem querer, começaram a melhorar o zumbido, porque tem vários mecanismos por trás do zumbido. Então, vamos lá. Alguns remédios para ansiedade, para depressão, para dor crônica, para tontura com vasodilatação, para memória, para vários aí de labirintite já foram capazes de levar XYZ pessoas do zumbido infernal para cura. Ponto. A questão é, como que eu vou saber? Excelente pergunta. Eu vou dizer que eu tô caminhando nesse entendimento, mas acompanha comigo, veja se faz sentido para vocês. O remédio,
Independente do para que ele foi criado, dor, ansiedade, depressão, epilepsia, esqueci desses anticonvulsivantes, para vasodilatação, independente do motivo que ele foi criado, a hora que você engole com água, o remédio vai saber fazer um efeito X no seu corpo. Então a pergunta que não quer calar é: quais das pessoas com zumbido podem já que ele tem várias causas, né? Quais das pessoas com zumbido podem se beneficiar daquele mecanismo X que o remédio sabe fazer a hora que a gente engole? Então, quais são os zumbidos que podem se beneficiar de um vasodilatador? Quem que está precisando melhorar a circulação do ouvido? Pós-trauma acústico, pós-surdez súbita, diabetes, hipertensão, a própria senescência, o envelhecimento. Então, tem algumas pessoas que poderiam fazer assim, dar matching, sabe? Assim, quando combina, o meu corpo, meu ouvido está precisando de vasodilatação e eu vou dar um vasodilatador, mas o remédio foi criado para outra coisa, para memória, para labirintite, etc. Tá? Então, se o zumbido para uma pessoa foi criado como sinal, como conjunto de sintomas da ansiedade, da depressão, de convulsão, existe zumbido pós-convulsão, a questão é qual é o matching, aquele encaixe perfeito, que nem a gente pensa nos casais, né? Qual é o matching perfeito entre o que meu corpo precisa para melhorar o ouvido e o que o remédio XYZ consegue proporcionar a hora que eu engulo, tá? Então, isso para mim faz muito sentido, tem muita coerência, mas nem sempre a gente consegue ver no corpo do paciente quem está precisando do quê. Tá? Então é um caminho, eu não ficaria com essa ideia do porque não tem um remédio eficaz para zumbido e a gente fica perdido enquanto não tiver um que comprove eficiência. Porque na minha cabeça nunca vai ter um só, porque existe diversidade do meio de campo do zumbido, tá bom? Muito bom, muito bom. Vamos aqui para a pergunta de vocês. Olha, o tempo voa, né? Aqui tem um comentário que não é uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Márcio, existem muitos casos de cura. Precisa avaliar qual a causa e fazer o tratamento correto. Vocês sabem o que eu... algumas pessoas têm perguntando assim, você fala dos casos de cura e cadê eles, né? A gente tem 3 novembros laranja de 3 anos atrás, então 2021, 2020 e 2019, que a gente fez entrevistando casos de cura de zumbido e de misofonia. Aí ficou numa repetição que eu quis mudar. Aí eu comecei a pegar gente famosa falando de zumbido, apoiando o Novembro Laranja, tá? Aí, o que acontece? Como a gente agora tá remexendo aqui toda essa questão de cura, porque eu voltei de uma apresentação de cura de zumbido no Canadá, este Novembro Laranja, agora, que é a campanha nacional de alerta ao zumbido, misofonia e hiperacusia, a gente vai, de novo, convocar pessoas que se curaram de zumbido para dar o depoimento e ficar todo mundo assim, ó. Ok, então o que ela fala não é mentira. Nunca foi, não ganho nada falando mentira aqui para vocês, porque é meu nome. O que eu ganho é fazendo as pessoas subirem um degrau dentro do conhecimento de acreditar na cura do zumbido e entender, existe um caminho, mas existem ainda as limitações que são de toda a medicina e não da exclusividade do zumbido. Tipo, zumbido nunca avança, ninguém avança nesse... Gente, se avança sempre. O maior problema das pessoas céticas é achar que zumbido é diferente do resto. E zumbido é igualzinho ao resto da medicina.
é igualzinho ao resto da medicina. Nesse sentido de que existem casos difíceis, casos fáceis. Existem casos fáceis no sentido de que o primeiro tratamento é o que vai para frente e difíceis no sentido de que é o quarto ou quinto tratamento que vai para frente. Existem pessoas que aceitam bem, como qualquer outro sintoma da medicina, né? O problema da medicina, sintoma ou doença, como um problema crônico de intestino, um câncer, etc. E existem pessoas que se revoltam, que sofrem e ficam num sofrimento que é extra presença do problema em si. Então, o zumbido é igual, ele não é diferente. Só que ele foi diferenciado para um lado só negativo, gente. Só negativo. Que é típico de quem não olha os 360 graus. É típico, tá? É o que faz sentido para mim, tá? Ricardo Balsimelli, querido, que prazer ter você aqui. Pergunta: a causa do zumbido tem relação com gordura no fígado? A gordura tá no fígado pra quê, João Maria? Pra que essa gordura tá em excesso no fígado? Pra que as pessoas têm esteatose hepática? Porque ela tá traduzindo uma rejeição, uma reclamação do seu sistema digestivo para aquilo que foi ingerido por muitos anos. Então, a esteatose, a gordura no fígado, é uma reclamação do corpo, tá? A ponto de se acumular uma gordura no fígado, que é saudável. No fígado a gente só tem um, e ele é muito importante. E é por ele que passa a digestão, a metabolização de várias comidas, várias bebidas e vários medicamentos. Fígado a gente tem que cuidar dele, tá? Então é claro que um zumbido que for estabelecido por algum profissional que tem a ver com a gordura no fígado e um mau funcionamento do sistema digestivo, porque muitas vezes a pessoa já tem gastrite, já tem esofagite, já tem algum sintoma de intestino. Qual que é o tratamento, João Maria? Olha para aquilo que está sendo ingerido e vamos tentar fazer diferente se a meta for cura do zumbido. Assim como eu respondi lá na pergunta da apneia, tá? Então, a apneia pode causar zumbido? Esteatose pode ser reflexo de uma condição gastrointestinal que pode causar zumbido? Sim, para as duas perguntas. Mas eu quero tratar o zumbido, eu quero que ele suma e eu deixo a condição livre, leve e solta? Cadê a lógica de eu querer que ele suma se eu não tô fazendo, ou porque eu não fui orientado, ou eu fui orientado e eu não tô conseguindo, não tô pondo crédito nisso aqui, tá? Como é que eu corrijo a consequência se eu não cuido da origem, tá? Então veja, cuidar da origem, para mim, é que nem o resto da medicina, é plano A. Não deu certo, gente? Vamos pro plano B, seja ele qual for. O que eu quero, no degrauzinho que eu quero que vocês subam hoje, vamos olhar para a origem sempre que puder, ao invés de dane-se a origem. Vou continuar com a vida que eu levo porque eu gosto dela, eu tenho prazer com ela, mas aí eu quero que a consequência suma. Dá para entender com esse monte de caras e bocas que eu tô fazendo aqui? Tem um pingo de sentido, né? Então, aproveitando, gente, deixa eu fazer uma pausa aqui e saber se vocês estão aproveitando. Quero saber. Ok, quem tá pedindo para participar do vídeo, semana que vem, tá bom? Quero saber. E as meninas estão a toda aqui, hein? Muito bom, equipe, muito bom.
Barulho na cabeça pode ser um tipo de zumbido que, em geral, para mim, reflete um zumbido simétrico bilateral, tá? Muito bom. Quero saber se vocês estão aproveitando. Entendi sua resposta. Muito obrigado, João Maria. É isso aí. Estamos aqui tentando contribuir para a clareza de vocês. Imagina se hoje ou nos próximos 2 dias, todo mundo que estiver aqui na live considerar que subiu um degrauzinho dentro do entendimento da cura do zumbido. Sensação deliciosa de missão cumprida. A live tá demais, que bom, sim, muito, dá para aproveitar muito, que bom, que bom. Eu gostaria de conversar com alguém que tenha se curado do zumbido. Se alguém aí na live souber, comenta aí. Márcio, eu não sei se você pegou aqui a minha promessa, o meu planejamento pro Novembro Laranja, tá? Que isso aqui vai entrar com certeza. É possível que entre antes. É possível, a gente tem que estruturar a equipe porque a gente tem meta aqui no Instagram. Mas o que eu vou te falar? Aqui no grupo, às vezes, uma pessoa que se curou, que é a Fernanda Rodrigues, continua aparecendo alguns domingos, tá? Ela já fez 2 lives aqui aos domingos falando do caso de cura dela. 2, tá? É que muitas vezes vocês que perguntam foram os que não assistiram, tá? E tá tudo certo. Mas dentro dessa ideia de que se vocês não viram ainda, não é que nem Papai Noel. Não é que nem o Duende, tá? É que tem gente que já veio aqui e já falou, e nós mesmos fizemos, assim, até cansou, porque eu achei que estava sendo repetitiva de falar só de cura de zumbido. Mas chegou o tempo, de novo, da gente retomar esse assunto da cura do zumbido. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Degrauzinhos que eu quero ajudar a conduzir vocês. Sim, bastante esclarecedor. Carol, querida! Lindona, muito obrigada por tudo, viu? E que bom que você tá investindo uma parte do seu domingo também. Qual é o tema de hoje, Dudu? Olha lá, escrito, ó, desmistificando a cura do zumbido. Explicações novas e importantes. Obrigada, Ricardo, Maria Neuza, sim. Sempre interessante as lives, Valquíria, obrigada. E agora, muito, que bom, que bom, que bom. Gente, a ideia é que agora que a gente tá com até 4 pessoas ajudando, e quem mais vier, segura, gente. Agora me segura. Trabalho de equipe é incrível. O reflexo natural de proteção contra sons altos pode falhar em algumas pessoas. Todos os reflexos podem falhar em algumas pessoas. E eu, 70% de cura, a Fátima Profs, estrelíssima aí, ó. Que legal, que legal. Muito bacana. Quem mais? Quem mais? Deixa eu puxar uma, ainda dá tempo de eu puxar uma outra pergunta lá do story. Deixa eu achar aqui uma bacana. Ah, sim, sim, olha, bacana e comum. O zumbido pode ter alguma relação com mau funcionamento do intestino ou com toxinas no organismo? Bah, e como? É a mesma resposta que eu dei lá para a menopausa, para o declínio hormonal do climatério e da menopausa. E frequentemente frequentemente. Ó, presta atenção que essa daqui vai servir para muita gente. Levanta a mão aí, a mãozinha, se manifesta com eu, quem tem o intestino preso. Intestino preso, definição, é aquele que falha no funcionamento pelo menos 2 dias. Porque ter um funcionamento regular e falhar um dia e depois retomar, tá dentro do que é considerado normal. Então, intestino preso, mais de 2 dias sem funcionar, ou funciona com as fezes em bolinha, em bolotinho, sabe? Cocô de cabrito, né? Que fala. Ou que são fezes ressecadas com esforço grande de evacuação, tá? Então, dentro dessa ideia de intestino preso,
Olha aí o povo levantando a mão, né? Agora me acompanha nessa comparação. O intestino é o nosso tirador de lixo do corpo, tá? Tudo que a gente já digeriu, já passou para a corrente sanguínea de novo, já absorveu, já tá beleza, fica o que é para ir embora. É o lixo da casa. Agora pensa no lixo da nossa casa, o lixo da cozinha, o lixo dos banheiros. A gente não tem o hábito de tirar o lixo da casa todo dia? Se você falhar, por quê? Por que que a gente tem o hábito? Porque se você for deixando, o cheiro vai aumentar. E o cheiro significa o quê? Um processo bioquímico de putrefação das coisas que foram colocadas lá, tá? Então, quanto mais tempo você ficar sem tirar o lixo da cozinha ou do banheiro, aumenta a chance desse cheiro se espalhar pela sala, pela área de serviço, pelo quarto, etc. Então, pega essa analogia, que todo mundo conhece bem, e pensa no seu intestino preso, que é o tirador de lixo e de toxinas. E você tá prendendo isso dentro de você. E daí, quanto mais você prende dentro de você, o primeiro a sofrer com toxina é o próprio intestino, tá? Que já tá preso, já tá com gases, às vezes já tá com dor. E depois, quando o intestino vai se inflamando por causa dessas toxinas, ele vai causando buraquinhos na parede dele. E buraquinhos fazem com que as toxinas passem para o sangue. Porque se é para ser um contenedor, se é para conter toxinas, mas a própria contenção está dando efeito colateral de provocar buraquinhos no intestino, a contenção falhou e a toxina passou para outro departamento, que é o quê? A corrente sanguínea. A corrente sanguínea vai para onde? Vai para tudo. Tá? Então, sim, é muito frequente que as pessoas tenham acometimento dos ouvidos por questões gastrointestinais crônicas que elas não vinculam. Então, tratar o intestino, liberar o fluxo, não é tomar laxante, é olhar para o que se come, é olhar para o quanto de água se bebe, né? Porque uma das causas de intestino preso é não beber água. Tá? Então, olhar para a hidratação, olhar para o que se come é o caminho natural para liberar um fluxo de desintoxicação natural do corpo. Tirar o lixo da casa, da cozinha ou do banheiro todo dia. Falhou um dia? Ok, falhou um dia. No outro, tira. Isso é crucial, gente. E toda pessoa que a gente atende da primeira vez, a gente pergunta do intestino. A gente pergunta do silicone, a gente pergunta dos hormônios, a gente pergunta de tudo, porque é assim que a gente vai tendo pistas para desconfiar de quais são as causas e clarear na nossa cabeça qual que é a direção para o fulano, para o ciclano ou para o beltrano, de modo que o corpo possa ser tratado de uma maneira como um todo. Então, sim, quem botou essa pergunta também adorei quando eu li, porque se a gente quer a cura do zumbido, e isso tem a ver com o post que a gente fez hoje, ontem, a gente precisa ser capaz de olhar para aquilo que fez a gente adoecer. Se foi o hormônio, se foi o estresse, se foi o intestino preso. Se a gente não olhar para isso, sabe quando a gente vai curar? Nunca. Tá? Então fiquem com isso. Olha o degrauzinho chegando para quem conseguiu ficar aqui na live assistindo, tá? Não tenha vergonha, que nós somos família, exatamente. Vergonha do quê? Vergonha do quê? Muito bom, gente. Doutora Tani, sou grata pela live, ótima semana. Márcia, eu sou sempre grata pela sua presença, viu? Beleza, Camila que não viu a explicação, a live vai ficar gravada, com certeza, com certeza. Quem mais, gente? Dá tempo de uma
pergunta, uma resposta a mais aqui. Ai, deixa eu ver o que era a pergunta da vergonha. Tô com vergonha de fazer essa pergunta, mas a considero importante. Quando o homem não tem mais esperma, isso contribui para a piora do zumbido? Ótimo ponto. Se essa diminuição ou ausência de esperma ou de espermatozoide, se isso tiver alteração com declínio hormonal, o tratamento poderia ser com o urologista, né, uma reposição hormonal. Se isso não tiver a ver com um declínio hormonal e tiver a ver com algum mecanismo traumático, o caminho poderia ser, né, considerando que eu não sei nada de você, tá, João? O caminho poderia ser diferente, aliás, seria diferente da reposição hormonal, tá? Mas, realmente, como alguém já respondeu aqui, não é necessário ter vergonha, tá? Não é necessário. O disclosure que você fez aqui faz todo mundo acolher a sua questão, tá? O que diz do zumbido que não incomoda, Ademir? Ótima pergunta. Tem uma pesquisa, bem antiga, de 1984, nos Estados Unidos, que saiu na rua perguntando para as pessoas: você tem zumbido ou você não tem zumbido? Para quem tem, você se incomoda ou você não se incomoda com zumbido? O que ficou nítido como conclusão dessa pesquisa antiquíssima? Só 20% das pessoas que têm zumbido se incomodam com ele. Ou seja, 80% não se incomodam. Faz sentido isso? Faz. Porque as pessoas que a gente pega no consultório para atender porque sofrem, não são todas. Porque algumas só vêm para esclarecimento. Ele tá aí, ele é baixinho, ele é de vez em quando. Eu quero informação. Eu tô de boa. Então, de qualquer jeito, já no consultório acontece isso. Porém, se a gente olhar com os olhos dessa pesquisa, quem vem para o consultório ou porque quer esclarecimento ou porque sofre, é a pontinha do iceberg. Pode ser que exista um mundaréu de gente, como existe na parte de baixo do iceberg, que tenha zumbido e não sofra. E como que eu vou saber? Ou a gente vê em pesquisas como essa, sai na rua perguntando, ou 2 pesquisas que a gente fez, uma com crianças de 5 a 12 anos no Rio Grande do Sul e uma aqui em São Paulo com adolescentes de 11 a 17 anos. As 2 mostraram que essas faixas etárias de gente jovem, criança ou adolescente, tem um monte de zumbido e nem conta para os pais. Ou seja, a surpresa da nossa pesquisa foi constatar que nem os pais que levavam os filhos para a pesquisa sabiam do resultado deles terem zumbido. Foi muito doido, caí a ficha, mais uma crença minha aqui, foi embora. Porque sim, existe essa possibilidade de ter zumbido e não se sentir incomodado. Então, Ademir, obrigada por levantar essa bola. Acho que é um ótimo encerramento para a live de hoje, para a gente ver que não é todo mundo que tem zumbido que está literalmente sofrendo. Agora, um grupo de apoio, ou grupos de qualquer natureza, tem tendência de juntar as pessoas que sofrem, tá? Então, são pontos de vista diferentes de uma mesma situação. Tá bom, gente? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu quero aqui agradecer vocês pela presença de quem veio e ficou, de quem chegou no meio, mas acima de tudo, gratidão aí para essa nova equipe que está se formando de novo.
a Flávia Santos, a Annelise Uliano, a Heloísa Helena e a doutora Ana Lúcia, que estão ajudando muito a movimentar o chat enquanto eu foco na pergunta de cada um de vocês, tá? Saudades das lives, né, Iolita Paim? Saudades de você também, viu? Um beijo no coração e muito, muito, muito obrigada aí por tudo. Até mais. Tchau, tchau.